sabe nem como é que faz para sobreviver a eles sem ficar louca. Plano de saúde, por exemplo. Você nunca sabe o que você tem direito, né? Direito mesmo. Sim. Porque você faz o plano de saúde e como diz, não sei quem que veio aqui esses dias e falou que nós nunca lemos as letrinhas pequenas que são as mais importantes de um contrato, né, doutor? Obrigada por você estar aqui com a gente de novo, doutor. Eu agradeço mais uma vez o convite e não só as letrinhas pequenas, né? A gente também tem hoje, vivemos um momento dentro do Poder Judiciário que muitas vezes você entra com uma ação pleiteando alguma coisa e as decisões nos tribunais estão sendo divergentes. E aí, como é que faz? Então, alguém aprova, o outro recusa? Exatamente, né? Alguns juízes entendem de uma forma, outros juízes entendem de outra. A última grande acontecimento nesse sentido foi na questão agora dos reajustes, né? As pessoas, os telespectadores devem estar recebendo nesse mês de abril aquela cartinha falando do reajuste autorizado pela Agência Nacional da Saúde. E o que está acontecendo? Esse ajuste neste ano está com uma diferença em relação à inflação oficial de mais de 10%. Meu Deus! Alguns planos foram autorizados em reajustar em 14%. Isso independente da idade, para todas as idades? Independente da idade. O reajuste anual, que ele é cabível a todas as faixas etárias dos planos de saúde. E de onde é que esse povo tira esses índices? Eles se baseiam no quê, Mário? Se baseiam no aumento da sinistralidade, né? Os planos, eles entendem que assim, se houver um aumento do uso do plano, mais pessoas fazendo exames, mais pessoas fazendo consultas, etc., o custo do plano fica mais alto. Então, quando o valor arrecadado daquele grupo começa a ficar muito abaixo do que ele realmente custa, isso começa a gerar um desequilíbrio. Por isso que eu também alerto a população a ter bom senso. Se você está com problema de saúde, você não precisa passar em 4, 5 médicos. 1 ou 2 está mais do que suficiente para você elucidar. Deixa eu ver se eu entendi. A procura pelos médicos do plano e pelos exames é cada vez maior. Cada vez maior. Independente de você ser aquele que procure menos, você também paga o ônus de todo mundo. Exatamente. Então, tem uma gama muito grande de pessoas indo para médico o tempo inteiro. Exato. Isso? E por conta disso, eles estão, entre aspas, gastando mais. Repassa o custo para aqueles que utilizam menos. Isso gera um desequilíbrio em todo o grupo. Por isso que é muito importante que as pessoas tenham consciência. Ela tem direito a usar o plano de saúde, mas com bom senso, com parcimônia. Daí vem aquela história, que culpa tenho eu de usar menos, né? Exatamente. E daí todo mundo começa a pensar, não, eu vou usar mais, já que eu estou pagando mesmo, só que daí quanto mais você usar, que fica a dica para você, quanto mais você usar, vai ter um ônus maior para o plano de saúde que não nasceu para perder. Exatamente. Na verdade, as empresas de plano de saúde, elas têm muitos benefícios nesse país, né, Mário? Essa que é a grande verdade. Porque Sim. nós, na verdade, se você não prestar atenção no plano de saúde que você tem, ele não vai servir para quase nada. Se você tem uma doença mesmo, você precisa de internação, por exemplo, a gente sabe que é uma burocracia danada. Exato, tem as então, questões de carências, de não coberturas. Acontece muito problema de planos não estarem atualizados. A pessoa tem um plano de 20, 30 anos, a legislação mudou no período com outras coberturas, outros serviços, e isso não foi contemplado no plano novo. E isso causa muita discussão no âmbito judicial. Que significa, por exemplo, a pessoa não tem benefícios que deveria ter? Exato. Por exemplo, o serviço de fisioterapia, ele foi contemplado somente em 98. Planos anteriores a 98, se a pessoa precisa de uma fisioterapia, por exemplo, ela teve uma lesão no fêmur, no joelho e precisa de uma reabilitação. Se o plano dela é muito antigo, não tem serviço contemplado. Mas não tem porque não existia, né, Mário? Sim. Na época. Além de não existir, você não tinha uma regulamentação. A legislação ela era muito pequena em relação a esse sentido. E daí essa regulamentação ela não é inclusiva, né? Ela é exclusiva. Ou seja, se você não está escrito no teu plano, você não tem. Exato. E os planos não adaptaram a abrangência maior que essa legislação colocou. Entendi. Isso causa um desequilíbrio muito grande. Mário, existe algum momento em que não é mais viável fazer um plano de saúde? Existe, porque hoje a gente vê essa expectativa de vida cada vez maior, porque antes a gente falava assim, a pessoa tem mais de 70 anos, por exemplo, não compensa ter um plano de saúde porque o custo é muito alto. Ainda existem essas restrições no que diz respeito a isso, de não compensar mesmo? Sim, tem que fazer, sempre falo que tem que fazer as contas, né? Vale a pena mais ter uma poupança por uma emergência ou pagar o plano de saúde mês a mês? E o que vale mais a pena, na tua opinião? Depende do caso a caso, né? Se a pessoa tem uma doença crônica, alguma coisa... Agora, se a pessoa está bem de saúde, não compensa? Talvez não. Tem que fazer muito bem a conta, isso tem que ser muito bem analisado. E assim, embora assim, não funcione da forma que nós desejamos, né, nós temos o sistema público de saúde. Né? Então, às vezes, a pessoa se onera demais e acaba se endividando para ficar pagando o plano de saúde, e todo brasileiro tem direito ao sistema público. Né? Não é aquele que nós sonhamos, mas temos direito a esse sistema.
E é importante também, isso que o Mário falou, eu nunca tinha pensado, essa história da poupança, porque veja bem, se você faz, vamos supor que você faça todos os exames anualmente e você não tenha nenhuma doença, uma doença grave, algo que fuja ao teu controle, que realmente precisa de um tratamento mensal, vamos dizer assim. Daí, se você está com a saúde em dia, o melhor mesmo é guardar um pouquinho, porque para você fazer o próximo exame no ano seguinte. Exato. Até que, Deus o livre, se você tiver um problema, você já tem um pouco daquele dinheiro ali. Sim. E uma outra coisa que é muito importante falar, está se discutindo no Congresso a mudança do regulamento dos planos de saúde. E talvez eles vão ficar muito parecidos com o seguro de carro, por exemplo, que você paga um valor menor por mês ou anualmente, e caso você necessite utilizar o serviço, né, um exame mais específico, um exame mais caro, faz uma cirurgia, você paga uma franquia, né? Isso é uma coisa que ainda não está regulamentada, mas possivelmente, se for regulamentada, vai fazer com que os planos fiquem mais baratos. E também leva as pessoas a terem mais disciplina financeira. Por isso que a poupança para a sua saúde é sempre muito importante. Mas eu não entendi direito esse negócio, Mário. Explica para mim, porque eu não estou conseguindo ver um plano de saúde. Eu não consigo ver um plano de saúde como uma coisa tão comercial como o seguro de um carro quando você bate. Sim. Então vamos imaginar assim. Eu não tenho plano de saúde. Então eu vou contratar um plano, vamos imaginar se essa lei for aprovada, né? Eu não tenho plano de saúde. Todos os planos, vamos dizer assim, básicos, são básicos. Quando você for contratar, se houver essa regulamentação de franquias. Daí você vai pagar um teto mínimo, que é mais ou menos igual para todo mundo. Exato. Daí eu preciso fazer uma cirurgia, por exemplo. Aí, conforme a sua utilização, né, você vai utilizar mais do plano, o plano vai pagar uma parte e você paga uma franquia. Você subsidia uma parte daquele valor, né, conforme a utilização. Se esse regulamento for aprovado, vai levar as mensalidades ficarem mais baratas. Entendi. Ou seja, se você não precisa do plano, você vai gastar menos. Vai gastar menos. Né? Via de regra, você vai gastar menos. Exato. E daí, quando eu for fazer uma cirurgia vai ter aquele mesmo esquema de hospitais, conveniados, ou eu escolho o hospital e daí o convênio cobre? Vai ter uma cobertura com base em cada um dos planos. Né? Entendi. Não vai ser uma cobertura tão generalizada. Em cima daquele plano que você paga, você tem aqueles hospitais credenciados, aí você paga somente o valor daquilo que você vai utilizar. E pelo teu entendimento, essa mudança seria melhor para a maioria da população? Eu entendo que seria positiva, justamente para que você coloque as pessoas com um maior grau de bom senso, para evitar esse problema de pessoas usarem os planos desenfreadamente, às vezes até médicos pedirem muitos exames que às vezes não são tão necessários, exames que são muito onerosos ao plano, e de certa forma equilibrar essa relação, porque atualmente essa relação está muito desequilibrada, né? Você tem mensalidades muito caras, o plano custando, a operação deles custando muito cara, e as questões batendo todo momento à justiça. Então a gente precisa realmente mudar o regulamento para que haja um maior equilíbrio em todas essas relações. Doutor Mário, eu já vi muitos casos, por exemplo, de pessoas que tentam fazer, o médico solicita um exame, existem exames que são mais caros mesmo, como ressonância, tomografia, são exames... Tomografia, exatamente. E daí o médico prescreve, mas o convênio não autoriza. Isso pode ser motivo de uma busca de um pedido judicial ou não? Sim, e nesses casos da não cobertura, assim, da negativa, e alguns serviços como esse, home care, às vezes próteses, né? Às vezes uma coisa que não faz o menor sentido. Uma pessoa vai fazer uma cirurgia cardíaca e a prótese, lá o stent para fazer, tem que pagar a parte. Então não faz o menor sentido. Coisas nesse sentido, o judiciário está pacificado, você entra, os juízes estão considerando liminares, né? E é muito importante que as pessoas tenham consciência dos seus direitos, para que isso, além de os planos não incorrerem nessa conduta sempre, essa má conduta, né, sim, doutor? Muitas vezes acontece assim, da pessoa não ter a cobertura, a família acaba deixando isso para lá, a pessoa acaba falecendo e depois não vai procurar os seus direitos. Aí já é tarde demais. Então é muito importante você ter consciência que, assim, se tiver alguma cobertura que pareceu abusiva, procurar um advogado, procurar o judiciário o quanto antes. Porque o que eu ouvi, falando dessa história da ressonância, quando o médico pediu, na verdade são exames preventivos que essa pessoa faz todo ano. E sempre pede a ressonância também, porque ressonância de mama, que essas coisas mesmo de você, de repente, detectar um câncer, num estágio inicial, e você consegue ter mais isso no tratamento. E daí eles não deram porque ela não tem nenhum antecedente, nenhum caso de câncer na família. Então disseram que o convênio não pode cobrir. Eu achei meio que uma discrepância, porque
E aí, você não pode... Quem é que disse que você só tem uma doença como essa se você tiver alguém na família, Sim, né? E não faz o menor sentido esse tipo de negativa, porque assim, justamente um tratamento preventivo, você pega uma coisa no estágio inicial, no futuro pode onerar muito menos o plano. Muito menos. Então, até nesse caso de exames que são recusados, é possível buscar ajuda? Sim. Essas um negativas são advogado de confiança abusivas. e entrar na justiça mesmo para receber. Exato. E isso também pode mudar depois com essa mudança, se houver essa mudança? Tem a possibilidade já de votação ou só está no... Não, isso está no âmbito da discussão ainda, tá, né? Mas assim, é muito importante esclarecer que essa discussão está ocorrendo porque está tendo um desequilíbrio muito grande. Então, realmente, a gente sempre se aprende no começo da faculdade, né? Que o direito acompanha a sociedade. Então, você está vendo uma sociedade com mudanças, com mais tecnologia, com um exame mais caro e com uma expectativa de vida maior, consequentemente, o equilíbrio que tinha nessas relações de plano de saúde está abalado. A gente tem esse hábito mesmo, você tem um convênio de saúde, já paga tão caro, e nós nos achamos que, na verdade, teríamos mesmo o direito de utilizar o máximo possível, ir para tudo que é médico, fazer todos os exames o tempo inteiro. Só que por conta disso, muitas pessoas que utilizam menos acabam pagando mais, e esses aumentos anuais acabam sendo maiores por conta desse ônus que o convênio diz que tem. Que a gente não sabe fazer essa conta, mas se diz que tem, acaba tendo autorização para aumentar o valor das parcelas muito além do que seria o normal, que estaria dentro daquilo que é a inflação mesmo divulgada todos os anos. Então fica a dica para você, pega leve, né, doutor? Vamos ter consciência, para que todo mundo se beneficie. Para que todo mundo se beneficie, isso mesmo. Outra coisa que é importante também, você tem direitos. O seu dever é pagar em dia, o seu direito é ser atendido. Então, quando você perceber que você vai fazer um exame que é necessário, ou que você precisa de uma consulta, ou uma internação, e que isso é negado, não deixa a pessoa morrer para procurar depois o direito de indenização, porque você consegue com rapidez na justiça a liberação, porque a justiça já está acostumada com essa loucura dos planos de saúde. Essa que é a verdade, exatamente, né, Mário? Deixa eu deixar o contato do Dr. Mário para você, se você precisar de uma orientação mesmo, ele é especialista no assunto, é um querido nosso que está sempre aqui com a gente, novielo.adv.br, no Instagram, novieloadv, está aí na tela para você. Dr. Mário sempre nos atende com muito carinho. Obrigada, querido. Eu agradeço. Uma alegria ter você aqui com a gente mais uma vez.